Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus, esse espaço para meditarmos sobre o Cristo de Deus, para sentirmos a sua divina presença nas nossas vidas e, a partir do seu Evangelho Apocalipse, iluminar o nosso cotidiano, compreender com profundidade não apenas os desafios que nós enfrentamos, mas as lindas respostas de Deus ao nosso coração, respostas de esperança, de oportunidade no bem, de renovação das nossas almas. E esse espaço é seu também. Inclusive, no programa de hoje, nós vamos abordar uma questão que nos foi mandada pela nossa audiência. Você tem dúvidas a respeito do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus? Existe algum ensinamento do Divino Mestre que você gostaria de compreender melhor? Algum tema da sua vida ou da sociedade que você gostaria que fosse estudado à luz do Cristo de Deus? Esse é o seu espaço. Mande a sua dúvida para o nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Hoje nós vamos responder à pergunta da Marina Duarte de Melo. Ela mora em São Paulo, capital. Muito obrigada, Marina, pela sua participação. A dúvida, na verdade, são duas dúvidas, né? Uma primeira é essa daqui. Onde encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho ou no Apocalipse, algo que fale sobre a reencarnação? Tema muito importante, realmente. Inclusive, ela traz uma indagação na sequência. Por que muitos dizem que não é verdade, né, a reencarnação? E aí a segunda parte da dúvida que se refere a um outro tema, porque não está escrito na Bíblia e Jesus falou que não devíamos falar com os mortos. Será, Marina, que Jesus falou isso? Né? No Evangelho de Jesus nós vamos nos surpreender com o divino conteúdo que ali está e que contraria essa percepção. Jesus nos incentiva a conviver com o mundo espiritual superior, com aqueles que seguem vivos no mundo da verdade, e Jesus faz uma revolução no nosso entendimento sobre a vida eterna, nos ensinando inclusive sobre a lei universal da reencarnação. Então, muito obrigada pelos questionamentos que você mandou. Todo mundo pode mandar suas indagações também, e no programa de hoje nós vamos então nos concentrar nessas reflexões. Vou te apresentar os convidados dessa edição. Temos a alegria de receber a Mariane de Oliveira Luz, cristã do Novo Mandamento de Jesus, integrante da equipe da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Seja bem-vinda. E recebemos também o pregador ecumênico da Religião Divina, irmão Eduardo Isaías. Seja muito bem-vindo também. Para nós iniciarmos o estudo de hoje, nós vamos receber a força dessas palavras de decisão em Cristo Jesus. Decisão naquele que é a luz dos nossos dias e a força do nosso coração. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora, estudando o Santo Evangelho de Jesus. Hoje, segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Como sempre, em espírito é verdade. Já dizia o apóstolo Paulo, a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, em espírito é verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. O mandamento de amor do Cristo de Deus que está no seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, é que nos dá a luz para a compreensão profunda dos ensinamentos do Cristo de Deus. Por exemplo, os que estão nessa passagem que intriga muitas pessoas. Uma passagem que nos ajuda a compreender os dois temas que estão presentes na dúvida da nossa telespectadora, a Marina Duarte de São Paulo. A lei universal da reencarnação e a comunicação com os chamados mortos.
depois de ter ido Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e predito sua morte e ressurreição, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho de Deus ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho de Deus há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Quantas revelações imprescindíveis ao nosso progresso espiritual numa única passagem. Esse capítulo é comovente, Eduardo. E aqui Jesus nos explica, né, tanto sobre a vida eterna, testifica na lei universal da reencarnação, que em diferentes culturas e tempos já recebeu diferentes nomes, né? Mas a gente observa, inclusive, que aquele povo fazia bem em guardar a profecia a respeito do retorno, né, da reencarnação do profeta Elias, algo que era inclusive aguardado como um sinal da vinda do próprio Messias, né? Esse sinal, segundo atestou Jesus, se cumpriu. Antes que Jesus viesse, veio Elias, mas renasceu com outro nome, o qual os próprios discípulos rapidamente identificaram, né? As dúvidas da nossa irmã, que na audiência acompanha o programa O Assunto é Jesus, são sanadas nessa própria passagem. Por exemplo, no versículo 3 nós vemos o Cristo de Deus falando com Moisés e Elias, que, entre aspas, estavam mortos. Não estavam ali naquela encarnação, encarnados como todos os outros. Sim. Então, mortos estavam mortos há séculos. Exatamente. Então esse diálogo aconteceu com os mortos, né? E a própria reencarnação no versículo 13 dos apóstolos entendendo que Elias já voltou, ou seja, aquela profecia se cumpriu a partir de João Batista. Aliás, essa é até uma revelação para eles tardia, sendo que quando é revelado para Zacarias e Isabel que João Batista viria, lá no Evangelho de Jesus, nas anotações segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 17, a passagem é predições referentes a João Batista. No versículo 17, o anjo fala ali então a esses dois pais que receberiam o seu filho João Batista. E irá diante do Senhor, falando das várias características dele. Aqui a gente vai direto no versículo 17, porque é o que mais nos chama atenção para o tema de hoje.
irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Portanto, a Bíblia, o Evangelho fala sim sobre reencarnação, fala sim sobre diálogo com os mortos, mas acima de tudo fala de uma responsabilidade grande que precisa se ter nesse conhecimento, porque a partir do momento que ele também abre caminhos que a gente poderia dizer que são ilimitados, também requerem de nós uma consciência maior no trato desses assuntos. Sim, inclusive é interessante também no Evangelho segundo Mateus, mas no capítulo 11, Jesus já tinha tratado desse tema, e aqui nos versículos 13 e 14, quando Jesus dá testemunho de João o Batista, ele diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, porque ele estava falando da grandeza, dizendo inclusive que João era o maior dos nascidos de ventre de mulher. E no versículo 14, atesta o Cristo: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então Jesus, de forma direta, nos explica que ali estava acontecendo um grande reencontro espiritual, muito aguardado. O profeta Elias era muito aguardado, porque não só pelo bem maravilhoso, né, pelas grandes coisas que tinha construído enquanto Elias, mas porque o seu retorno significaria para todos que o Messias estaria em pouco tempo diante deles, como de fato se deu. João é só um pouquinho mais velho, né, digamos assim. Jesus logo na sequência, né, viria por intermédio de todo aquele espetáculo de luzes que foi assistido tão de pertinho por Maria, por José. E eu estava pensando, enquanto nós líamos esses versículos, Mariane, que Jesus nos mostra algo muito especial sobre a lei universal da reencarnação, que a gente não pode se esquecer, porque senão a gente não vai compreender como ela funciona. A reencarnação não é a repetição da vida anterior. Elias viveu como Elias. João Batista não nasceu para ser Elias, nasceu para ser João o Batista, aquele que cumpriria uma missão diferente daquela anterior. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender a reencarnação porque a gente acha que é uma repetição literal. Mesmo nome, mesmo rosto, mesmos gostos, mesmas dores, mesmos equívocos. Mas então não faria sentido. Para quê? Para que toda essa repetição? É um processo, como a gente nota, de progresso, de evolução, de transformação e de compromisso com Deus. Com certeza. Na verdade, a gente aprende na religião divina que a lei universal da reencarnação é uma lei de oportunidade. Oportunidade para que o nosso espírito possa evoluir, possa se redimir dos pecados, porventura praticados em outras existências, porque nós estamos num progresso contínuo. O nosso objetivo maior é Jesus. E para chegar a Jesus, a gente precisa viver experiências, ter aprendizados, errar. E para quê? Para acertar na sequência. Então, a gente, compreendendo que a lei universal da reencarnação é essa lei de misericórdia, acima de tudo, do Cristo para com a humanidade, a gente passa a encarar a nossa existência, o nosso momento atual, como um momento único da nossa trajetória espiritual. É um momento crucial para que a gente possa fazer com que o nosso futuro seja mais feliz, seja mais pleno. E isso só é possível quando a gente introniza em nosso coração, junto com o conhecimento da lei universal da reencarnação, que é muito importante a gente ter, mas acima de tudo a gente introniza em nosso coração o amor de Deus. Então, aliando esses dois conhecimentos, a gente consegue construir um futuro melhor, vivendo essa oportunidade agora, desta reencarnação, para que o nosso futuro seja mais pleno. E é uma oportunidade também da gente testemunhar Jesus. Olha como que Jesus de fato é misericordioso, porque imagina em uma única existência a gente ter que atingir a plenitude, a perfeição do Cristo, visto que Ele é o nosso objetivo. É muita coisa. Então, Ele nos dá a oportunidade para que a gente venha, aos poucos, progredindo, evoluindo, e assim, um dia, com o poder de Deus, e eu tenho certeza que Ele deseja isso para todos nós, a gente alcance e se torne um com o Pai, como o próprio Cristo já o é.
Isso mesmo. Na pergunta da nossa telespectadora, Marina Duarte de Mello, de São Paulo, capital, ela vem questionando a respeito do assunto, ela fala, mas por que existem pessoas que dizem que a reencarnação não existe, né? Eu acho que um aspecto muito importante da gente considerar, Marina, é que Deus não é um ditador, né? Deus é onipotente, mas não é um tirano. Ele não nos impõe nada, nenhuma crença, né? Inclusive, aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós acreditamos que as pessoas precisam ter acesso à liberdade de crença. Ninguém deve ser obrigado a acreditar em nada. As pessoas precisam ter a sua forma de interpretar, de compreender a realidade respeitada. Inclusive, o irmão Paiva diz sempre, não é porque a gente crê na reencarnação e alguém não crê que ela vai existir ou deixar de existir. Aliás, a grande pergunta é, ela existe ou não existe? E quando a gente pergunta isso ao Evangelho de Jesus, a gente percebe, né, quantas respostas, nós vimos aqui em poucos minutos, quantas afirmações, inclusive diretamente, né, feitas pelo Cristo, que nos ajudam a compreender esse mecanismo brilhante de um aperfeiçoamento, como lembrava a Mariane, progressivo, gradual, respeitando o nosso tempo de amadurecimento. Nós vamos para o intervalo, vamos continuar estudando. Eu queria indicar para você o canal do Fórum Espírito e Ciência da LBV. O Fórum Mundial Espírito e Ciência da Legião da Boa Vontade foi criado há mais de 2 décadas pelo irmão Paiva, esse grande vanguardeiro do ecumenismo, e o YouTube tem um canal específico, Fórum Espírito e Ciência. Esse fórum reúne pesquisadores do mundo inteiro que não acreditam nas barreiras que foram artificialmente edificadas para separar religião e ciência. E algumas das pesquisas, né, mais importantes que estão acontecendo no mundo, elas estão ali traduzidas, inclusive para o nosso idioma, nesse canal. Temos entrevistas maravilhosas para que você possa se aprofundar. Eu queria ir para o intervalo com essa provocação. Tem muita pesquisa, inclusive de ponta, sendo feita aqui no Brasil, mas tem outros pesquisadores internacionais se dedicando ao tema. E é importante a gente saber disso, gente, porque a reencarnação não é um tema de propriedade de uma ou outra religião, tampouco propriedade da religião. A ciência tem direito sobre esse tema, porque é um tema que se relaciona à natureza da vida, da existência, da criação. Então merece, deve ser pesquisado sem preconceitos, sem dogmatismos. Então a produção até mostrou para vocês esse espaço na internet. A gente vai para o intervalo e já volta. Aqui o assunto é Jesus. Estamos de volta aqui no Assunto é Jesus. Eu já contei pra você que aqui assim, vai pro intervalo, volta do intervalo e a gente continua no debate, né? Eu imagino que aí na sua casa aconteceu alguma coisa bem parecida. Você pode continuar interagindo com a gente, mandando as suas reflexões, código 11 99. Olha, eu já ia dar o telefone da Central de Relacionamento da Religião Divina, mas o da Boa Vontade TV é 998011242. Gente, vamos ao livro Os Mortos Não Morrem? Porque hoje nós estamos aqui motivados por uma dúvida muito importante da nossa telespectadora Marina Duarte de Mello, ela é de São Paulo, capital, quer compreender mais sobre a Lei Universal da Reencarnação. Na página 446 deste livro, o irmão Paiva escreve: Novo Mandamento de Jesus e reencarnação. A lei da reencarnação confirma o livre-arbítrio. O livre-arbítrio confirma a lei da reencarnação. Um justifica o outro. Agora, se você não conhece ou não sente em sua alma o novo mandamento de Jesus, aí as coisas mais santas acabam tendo uso miserável. Não é suficiente apenas saber que o mecanismo das vidas múltiplas é uma realidade. É essencial possuirmos a vivência da ordem suprema do Cristo, abre aspas. Amai-vos como eu vos amei. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Fechar aspas, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34 e capítulo 15, versículo 13.
Já asseverei, na abertura de meu livro Voltamos, a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, de 1996, que o mandamento novo, a sublime norma do Cristo, é mais importante que o reconhecimento da própria universal lei das vidas sucessivas. Porquanto, antes de tudo, é preciso amar como Cristo ecumênico nos ama, para compreender e viver sem oprimir ninguém, muito menos os párias, entre aspas, da existência humana, o mecanismo da legislação divina, que só pode ser integralmente conduzido pelo estadista celestial, que está voltando à Terra conforme prometeu. Então nós vamos ao que Jesus disse no seu Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 26. Então verão o Filho de Deus vir nas nuvens com grande poder e glória. O texto continua e nesse primeiro recorte a gente já percebe algo imprescindível, Mariane, porque sem a iluminação desse mandamento novo que Jesus nos deu, a compreensão de que é nosso dever, nós estamos na Terra para cumprir esse dever essencial, aprender a amar com o critério divino, sem essa compreensão a gente pode fazer muitas distorções, né? Primeiro, ter distorções na compreensão da própria reencarnação, mas também começar a justificar as atrocidades humanas, as desigualdades, os preconceitos, as crueldades, né? Pensando até coisas assim, a pessoa está passando por isso, merece. Está sofrendo muita coisa ruim na vida passada. Isso, com certeza, né? Então deixa sofrer, né? Jesus jamais fez isso, vendo as pessoas em sofrimento, olhando as injustiças da sociedade, Jesus sempre se levantou, né? Sempre agiu para reverter essa realidade. Então é muito importante compreendermos que a compreensão da lei universal da reencarnação não é desculpa para nossa acomodação moral ou social ou qualquer que seja, né? Com certeza. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a gente até esclarece que mais importante do que a gente saber e acreditar na lei universal da reencarnação é a gente de fato compreender e viver o amor de Deus, porque é esse amor que de fato vai transformar vidas. O irmão Paiva, ele tem uma tese que eu me recordei agora, que ele diz: ateus também vão para o céu. Por que eu lembrei dessa tese? Porque eles teoricamente não acreditam em Deus, não acreditam na lei universal da reencarnação, mas se eles forem bons, fizerem o bem ao seu semelhante, a si mesmos, eles vão para o céu. Por quê? Porque eles aplicaram essa norma básica que o Cristo nos deixou, que é amar o nosso semelhante, que é amar a nós mesmos, né? Porque o amor de Deus, ele é para o nosso semelhante, mas também é um gesto de amor que a gente deve ter com a gente próprio. Então, o amor de Deus, ele não é para só ser falado, para a gente pensar, ficar no ramo da filosofia. É para a gente, de fato, viver, e com essa vivência a gente vai automaticamente buscando novos conhecimentos. E aí, um desses conhecimentos é a lei universal da reencarnação, que nos ajuda também a compreender por que vivemos, por que morremos, por que sofremos, que são questionamentos básicos da vida. O conhecimento, ele é uma responsabilidade grandiosa. Qualquer coisa que você passa a saber, você se torna também responsável por as suas ações naquilo que você agora tem conhecimento, diferente de antes. Então, por que isso é importante ser falado? Porque muitas vezes o conhecimento da lei da reencarnação nos dá um certo... Você falou essa palavra, Paulo, e eu acho que eu gostaria de voltar nesse ponto. Uma acomodação no sentido de achar uma série de subterfúgios ou mesmo justificativas para a sua omissão, para as questões das desigualdades, sim, também, mas a sua própria forma de olhar, o seu jeito de agir. Ah, sim, na próxima vida eu conserto. Nós não nos damos bem porque nós devemos ser inimigos na vida passada, então... Não quero nem ver isso aí, essa pessoa fica longe de mim. Ok, só que aí a lei do novo mandamento de Jesus vem para te dar um empurrão. Tá, e o que você vai fazer com isso agora? E mais do que agora isso, que faça você bem. sabe. Exatamente. É importante que o irmão Paiva começa esse subtítulo falando: a lei da reencarnação confirma o livre-arbítrio. O livre-arbítrio confirma a lei da reencarnação, porque eu acho isso uma visão tão interessante. Por que Deus daria a nós a consciência sobre si, a oportunidade de arbitrar, ou seja, de escolher sobre o seu próprio destino, sem dar a chance a cada um de nós também de melhorarmos, de termos oportunidades novas, de vivermos outras faces da questão,
de termos outras perspectivas a respeito do mesmo assunto. Como é que haveria livre-arbítrio se não houvesse reencarnação? Porque nós já estaríamos condicionados pela cultura, pela classe, pela cor, pela etnia, pelo gênero. Eu já saberia, só tem um caminho para mim, exatamente, que é aquele ali, né? A reencarnação, só aproveitando essa provocação, né? Ninguém mandou você falar essa frase. Não, essa frase do irmão Paiva é tão brilhante, né? Porque mostra que existe vida antes dessa vida, existiu escolha antes dessa vida. Nós já vivemos certas experiências que nos colocaram nesse lugar, que é o lugar ideal para o aprendizado espiritual que nós precisamos agora. Né? Exato. E é isso. Se você dá uma missão a qualquer pessoa, dá uma tarefa a ela, entendendo que ela está começando e dá a ela autonomia, imaginando Deus, né? Olhando para seres tão pequenos quanto nós somos, né? Imaginando... Vá, vocês podem arbitrar pelos seus próprios destinos e não dar a chance da gente aprender de novo em diversas outras oportunidades. E escolher diferente. Não faria sentido. Essa que é a questão. E é por isso que a lei da reencarnação, isso que o irmão Paiva, essa brilhante afirmativa que o irmão Paiva faz, é muito importante ser dita. A lei da reencarnação confirma o livre-arbítrio. O livre-arbítrio confirma a lei da reencarnação. Um justifica o outro. E é claro, ambos abaixo e iluminados pela lei do novo mandamento de Jesus. Isso é tão importante, ele fala inclusive da gente entender o mecanismo da legislação divina. Como isso é forte, Mariane, porque a gente vem ao mundo, né, para dar certo. Acho que esse é o ponto principal. Né? A gente pode não se lembrar das vidas anteriores, não fazer ideia de qual vai ser o nosso destino, mas saber que a gente veio para dar certo, todo mundo veio para se renovar, para se transformar, e que no final das contas, a única lição é o amor. Que a gente vai encontrar caminhos diferentes, né? Nós teremos formas diferentes de trilhar essa descoberta do amor de Deus, mas essa é a missão fundamental, então a vida faz sentido. Né? Sim, o Eduardo até falava, duas pessoas que não se dão bem, vêm e nascem ali próximas, não se davam bem numa outra existência e nascem ali próximas para se redimir. É uma oportunidade. Jesus, Deus não está sendo maldoso, falando assim, vocês não se davam bem, então agora vocês vão reencarnar, agora se virem, porque às vezes... Não, ele está dando ali aquela oportunidade para que a gente possa se reconciliar com os nossos adversários. Eu fico imaginando, se a gente soubesse tudo, a gente ia ficar de queixo caído. Vocês dois, vocês não se davam bem, aí são melhores amigos agora. Mas respeitar, que sabemos pouco, é também, da nossa parte, a melhor postura, porque aí a gente se coloca na condição de ouvir mais. Sim. E não é fácil, né? A gente está falando aqui de reconciliação, não é fácil essa reconciliação, mas a partir do momento que a gente entroniza de fato o amor de Deus, esse compromisso, a gente se esforça. E aí, quanto mais a gente se esforça, mais fácil vai ficando esse convívio. Porque quando você está convivendo com alguém, você não fica perguntando para ela quem você foi na vida passada. Você vê quais são as afinidades que vocês têm agora. Né? De uma conversa que flui. Até porque a pessoa não ia conseguir te responder. Exatamente. Mas é isso, porque no fim das contas o que vale é as relações e a maneira como a gente cria elas de uma maneira benéfica para todos, obviamente, e que ela vá conseguindo prosseguir, né, por outras encarnações. A gente tem menos de 20 segundos para terminar o bloco, mas eu queria fazer uma provocação. O que a gente vai percebendo com Jesus é que a gente sabe exatamente o que é necessário para prosseguir. Né? Então, quando acontece, por exemplo, um desafio de relacionamento e você sente que aquilo não é possível, isso que a gente sente aqui não dá para explicar com as coisas que aconteceram. Né? Até a gente ser capaz de perceber que tem algo mais, também é uma informação relevante. Mas para quê? Não para desistirmos. Ninguém nasceu para desistir, para fracassar, para fazer o mal a alguém, mas para que a gente não desperdice essa oportunidade. Quem falou foi Jesus. Vamos para o intervalo com esse versículo do Cristo? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Ele está no caminho agora. É meu irmão, é meu companheiro de trabalho, é meu vizinho. E eu estou aproveitando essa oportunidade bendita de recomeçar sem o peso das culpas do passado, porque a gente não sabe quem começou a briga, né? Será que foi o outro mesmo? Vamos para o intervalo. Aqui o assunto é Jesus.
Hoje aqui no Assunto é Jesus, nós estamos motivados por algumas dúvidas encaminhadas pela nossa telespectadora Marina Duarte de Melo, de São Paulo, capital. Uma das dúvidas que a Marina mandou pra gente, você também pode mandar as suas, aproveite o nosso WhatsApp para isso, faremos outros programas, né, a esse respeito. Nós já respondemos as duas primeiras e ela faz uma menção, existem pessoas que acreditam que Jesus tenha dito que nós não deveríamos falar com os mortos, né? Mas observando a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que isso não é realidade. Pelo contrário, Jesus se comunicou com os chamados mortos em vários momentos. Por exemplo, na passagem que nós estudamos hoje, a transfiguração de Jesus, capítulo 17 do Santo Evangelho segundo Mateus. Mas realmente há referência na Bíblia Sagrada a respeito de uma espécie de proibição. E vamos compreendê-la agora em profundidade. Vamos à página 86 do livro Os Mortos Não Morrem, um livro imprescindível para o conhecimento da vida eterna. Aqui nós encontramos o adendo: Deus não proibiu a comunicação com os espíritos do bem. A respeito do diálogo entre mortos, entre aspas, e vivos, que teria recebido veto por parte de Moisés, recorro a uma página de Zarur, publicada no Jornal da Boa Vontade, de julho de 1969, do qual eu era o redator responsável. Pergunta: por que a religião divina admite a comunicação entre vivos e mortos, se isso é proibido por Deus? Responde Zarur: isso nunca foi proibido por Deus, mas por Moisés, que não tinha outro recurso senão atribuir a Deus semelhante proibição. Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, explica, abre aspas, é útil para melhor inteligência do verdadeiro sentido das palavras de Moisés reproduzir o texto. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos, e receai-vos contaminardes dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. É o que lemos em Levítico, capítulo 19, versículo 31. E na sequência, a transcrição do livro Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9, 10, 11 e 12. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, guardai-vos. Tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. Entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm espírito de Píton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. E comenta Allan Kardec: se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, forçoso é que o seja igualmente em todos os outros. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Além disso, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar tal aversão, era preciso que Moisés apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. A proibição de Moisés era justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição.
Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio. E Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes judaicos. Fechar aspas. Mais adiante, o irmão Paiva, né, vem transcrevendo esse conteúdo, um conteúdo que originalmente foi publicado no Jornal da Boa Vontade, em julho de 1969, e então nós encontramos este esclarecimento. Mas quem aboliu mesmo a proibição de Moisés foi o próprio Jesus, na passagem evangélica da Transfiguração, quando preparou João Batista para a subida aos céus, após a degola ordenada por Herodes Antipas a pedido de Salomé. Recordou suas encarnações de Moisés e Elias, quando ele também mandou cortar a cabeça de muitos. Esse parágrafo aqui, eu quero fazer uma pausa para chamar nossa atenção. Esse esclarecimento que o saudoso irmão Osiris Arur nos traz é tão importante porque mostra que a comunicação espiritual de Jesus não foi gratuita, não foi para atender a curiosidade de alguém, não foi para brincar com os espíritos, foi porque era justo que aquela alma tão maravilhosa de João Batista partisse desse mundo em paz. Ou mesmo para provocar a vaidade daquele espírito. Não era para isso, né? Mas é porque existia, inclusive, essa comoção em torno de um profeta tão querido ali. Isso. E o próprio João Batista sendo levado a um fim, entre aspas, né? Aquele tipo de morte tão trágica. E aí essa explicação vem também dizer, tudo que ele fez não foi em vão. Isso. Mas havia ali a aplicação de uma lei a qual todos nós estamos submetidos. Exatamente. Né? Então, isso é tão importante porque Jesus está utilizando-se da comunicação espiritual com a finalidade que ela tem, educar as almas. Ela realmente não é um brinquedo, não pode ser tratada com irresponsabilidade, né? De forma leviana. E aí retoma o irmão Paiva. Essas palavras do irmão Zarur são esclarecedoras. Com recorrência em suas pregações, ele defendia que, se Moisés, diante das circunstâncias em que se encontrava, restringiu a comunicação entre terra e céu, ele não poderia proibir o diálogo céu e terra, pois não teria autoridade para isso. Olha a diferença, olha o que ele está mostrando, né? Se Moisés tinha condição, naquele momento, e até precisava, regulamentar a comunicação dos encarnados com os desencarnados, isso é uma coisa. A nossa procura, né? A nossa busca. A nossa busca, porque a gente não estava educado para fazer isso direito, ele não teria autoridade para proibir que o céu se comunicasse com a terra. Tanto que não faltam, mesmo depois dessas orientações, episódios da Bíblia Sagrada que demonstram que os espíritos fora da carne, muitas vezes até chamados de anjos ou retratados de outras formas na Bíblia Sagrada, continuaram se comunicando com os seres encarnados. E aqui encerra o irmão Paiva. O grande legislador hebreu queria mesmo coibir interesses inferiores daquele povo de dura cerviz em torno das práticas mediúnicas. No entanto, a Bíblia Sagrada está repleta das irrefutáveis manifestações dos Espíritos de Deus. Ai, gente, isso é muito luminoso, é muito libertador, você merece ter acesso a esse conteúdo, tenha na sua casa Os Mortos Não Morrem. E esse esclarecimento, irmão Eduardo Isaías, nos ajuda a perceber que nós não precisamos viver na solidão espiritual, né? Essa comunicação com os Espíritos de Deus é natural, é espontânea, é abençoada por Deus, desde que conduzida com essa responsabilidade. Jesus nos ensinou a prece, por exemplo, né? Para quê? Se não justamente para educar essa capacidade de comunicação. Né? E é interessante porque quando trazem aqui a própria visão que Moisés possuía a respeito daquilo que estava sendo cometido de atrocidade com relação a essa prática que é tão importante no nosso desenvolvimento espiritual, que é a mediunidade, ele vai trazer um ponto que é muito importante e até hoje acontece. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos e receai-vos contaminardes dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Porque existem muitos momentos em que, ao invés de nós procurarmos aquilo que é maior do que qualquer espírito, qualquer médium, que é o próprio Cristo, a gente acaba se apegando a visões ao fenômeno, que muitas vezes, se não tiver o cuidado, é de uma pessoa. Porque médiums todos nós somos. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sempre destaca, somos todos sensitivos.
Dessa forma, todos nós temos essa capacidade de receber as intuições e até mesmo aqueles que têm esse tipo de habilidade já desenvolvida, alguns recebem, alguns vão ter a oportunidade de trazer ali também a escrita. Agora, a questão é, essa ligação está sendo bem feita? Porque quando nós falamos de mediunidade, existe um universo a ser retratado. Porque existem, por exemplo, os tipos de médium que ouvem, eles não estão ali sendo incorporados totalmente. Então eles ouvem e muitas vezes essa própria comunicação é contaminada pela visão do próprio médium. Então o próprio Moisés vem falar de uma realidade que é importante. Não nos esqueçamos que a comunicação do Cristo tem, de uma forma rica, no seu Evangelho, Apocalipse, entre tantas outras formas que ele se utilizou de grandes luminares para trazer seu conhecimento. Agora, às vezes, a gente, se não tomarmos o devido cuidado, coloca abaixo essas ordenações espirituais que vêm do próprio Cristo por conta de um ou outro que falou, mas porque foi o espírito tal, o fulano. Eu queria citar João Evangelista, a gente falou bastante de João Batista, né? Exato. Mas João Evangelista foi uma das testemunhas dessa transfiguração bendita, né? Sim. E aí ele vai dizer em uma de suas epístolas, graças ao que aprendeu com Jesus, né? Não deis crédito a qualquer espírito. Exato. Antes, provai se são de Deus. Porque esse é o grande ponto, né? Essa é a qualidade. Eu já ouvi meu pai falando sobre o assunto e ele fala assim, bom, espírito por espírito eu também sou. Então, assim, todos nós somos seres espirituais, porque Deus é espírito, foi a imagem e semelhança dele que nós fomos criados. A grande pergunta, Mariane, é com que critério nós estamos estabelecendo as conexões com espíritos visíveis e invisíveis? Né? Sim, eu me recordei agora, o Dr. Bezerra de Menezes, coordenador coordenador da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação. No mundo espiritual? No mundo espiritual, um espírito. Ele já nos orientou há algum tempo a importância de nós nos educarmos mediunicamente. Mais até do que o desenvolvimento mediúnico. Mais até do que o desenvolvimento mediúnico. Mas todos nós precisamos nos educar mediunicamente para que a gente possa justamente ter essa percepção do que nós estamos recebendo de influenciação espiritual, porque o irmão Paiva sempre nos alerta. Às vezes você está pensando aí consigo mesmo, mas às vezes não é você que está pensando sozinho, tem ali algum espírito do seu lado falando com você, trazendo sugestões que às vezes você acha que vem da sua cabeça, e não é. Então, quando a gente se educa mediunicamente, a gente consegue perceber essas influenciações e a gente consegue também afastar esses espíritos que às vezes só querem trazer desordem para a nossa vida, né? E isso é comum, porque quanto mais a gente tenta e procura e caminha no caminho do bem, até redundante, caminha no caminho do bem, mas quanto mais a gente busca trilhar esse caminho, mais nós somos atacados, porque a treva sabe que lhe falta pouco tempo, e a gente tendo essa educação, a gente consegue afastar e com força a gente vai vencer, já somos vencedores, o Cristo já sabe que nós estaremos lá, mas a gente precisa fazer a nossa parte, buscar, estudar a doutrina da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é uma ótima ferramenta para a gente se educar mediunicamente. É a oração, é a vigilância, é o estudo. Então, oportunidades não faltam para a gente poder trazer essa educação para a nossa vida e que a gente vai levar pelas reencarnações, não vai ficar só por agora aqui com a gente. Eu me recordei do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, do irmão Paiva, que é para aprender a gente a se defender. Esse livro Educação mediúnica. É a educação mediúnica completa. E então, é muito legal, recomendação. Porque... Perfeito, Mariane, adorei essa lembrança, porque a pessoa não precisa ter um repertório prévio, porque de repente você pensa assim, mas nunca estudei esse tema, será que eu vou entender? Vai. E é tudo fundamentado no Evangelho Apocalipse de Jesus. É um livro imprescindível, realmente. Cheguei na sua casa pelo Clube Cultura de Paz. Gente, eu tô com um problema maravilhoso aqui nas mãos. Sim, que é assim, é a quantidade de interações, né? Muita gente participando do tema. Então eu quero dizer o seguinte para você que está escrevendo para o programa de hoje. Temos várias dúvidas, nós faremos outras perguntas, também, os programas para responder as perguntas, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo, a irmã Maria Umbelina Ramos Andrade, de Suzano, São Paulo, que está na audiência todos os dias, Gerivaldo Pereira de Souza, de Itaoca, São Paulo,
A Alessandra Corsetti, São Paulo, capital, eu até vou ler as perguntas dela, já prometendo, viu, produção, que a Alessandra trouxe questões, próximo programa sobre o tema, vamos responder essas perguntas. Ela quer saber, todos precisam reencarnar ou é possível optar por não renascer no mundo? E um outro ponto muito importante que ela trouxe aqui, né? Como é isso da reencarnação? Quer dizer, Deus mandou o seu Filho para nós em sacrifício, né? Como assim? Como que isso entra dentro desse processo de reencarnação? Se a gente ia precisar renascer tantas vezes, por que Deus fez tamanho sacrifício, né? Nossa, tem respostas maravilhosas para esses questionamentos. Não percam os próximos programas, hein? Um abraço também para Silvia Tomás de Oliveira, de João Pessoa, na Paraíba. Ana Rosa Ferreira da Silva, de Santo Antônio da Alegria, São Paulo. Tereza Chaves, da capital do estado do Rio de Janeiro. Jamilson Daher Cardoso, também da capital do estado do Rio. Luiz Carlos Duarte, de Santos, São Paulo, Antônio Pires Mendes, de Serra, no Espírito Santo, Joel Ildefonso, de Guaratuba, no Paraná, Sérgio Henrique da Silva Pereira, na capital do estado do Rio, Joaquim Barbosa Moreira, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também com as suas considerações. O irmão Joaquim fez até pipoca para assistir o Assunto é Jesus. Eu tenho que mostrar essa foto. Sensacional, alimentando o corpo e a alma, né, irmão Joaquim? Que legal, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Irmão Joaquim Barbosa Moreira, sempre na audiência em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Agradecemos também, olha ali a foto dele, estava assistindo o programa de hoje mesmo, está assistindo? Muito bem, um abraço para o irmão Joaquim, ofereceu para a gente a pipoca, muito bem. Irmã Jacinta Lopes da Silva, da capital do estado do Rio, Maria Anália Chagas, de São Paulo, capital, Rosana Aparecida de Oliveira Buschini, também na audiência Maria do Socorro Gomes, de Diadema, São Paulo, José Armando Pontes Dias Júnior, de Natal, no Rio Grande do Norte, Jailton Bastos Fuli, de Bangu, no Rio de Janeiro, Maísa de Fátima, de Betim, Minas Gerais, aqui participando conosco também o Marcelo Vieira, de São Paulo, capital, Marilene Souza Medeiros, da capital do estado do Rio, a Neuza, que inclusive assiste sempre à programação, ela disse, eu sou espírita e frequento a Federação Espírita do Estado de São Paulo e gosto muito de acompanhar o momento da Ave Maria e ouvir os ensinamentos do irmão Paiva Neto. Parabéns pelo trabalho e ensinamentos à luz do Evangelho como discípulos de Jesus. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva a todos. Assim seja, Neuza. Esse espaço realmente de congraçamento dos corações, das diversas tradições espirituais, religiosas e filosóficas. E um abraço também ao irmão Laurentino Lopes da Silva, de São Paulo, capital, que está na audiência estudando conosco. Irmão Eduardo Isaías, para não ter que esperar a próxima edição do Assunto é Jesus, todos são muito bem-vindos às igrejas ecumênicas da religião divina, porque isso é o que nós estudamos lá, as leis espirituais à luz do Evangelho Apocalipse de Jesus. E há um ponto muito importante, ninguém é obrigado ou obrigada a acreditar, né, no que nós estamos falando aqui. O respeito vem, antes de tudo, em primeiro lugar. Mas, como o próprio irmão Paiva sempre nos aconselha, que nós possamos nos dar o benefício da dúvida, Sim. de podermos entender de que forma esses conhecimentos espirituais que nos foram dados, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo, principalmente, e é a nossa base fundamental por Jesus, que a gente possa colocá-lo aí na nossa vida diária, entendendo como esses conhecimentos podem ser manifestos pelas nossas obras. Então, vou dar aqui uma dica muito simples para você já anotar na agenda. Sábado, às 16h30, tem sempre a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus, que traz diversos temas, esses também são debatidos lá, reencarnação, como é que a gente pode pensar sobre a vida no mundo espiritual e, acima de tudo, aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Às 16h30, todos os sábados. Quer saber o endereço mais próximo de você? Pode acessar religiãodedeus.org/endereços. E nós queremos encontrar você neste sábado já. Vamos estudar Jesus, vamos iluminar a nossa alma com Cristo de Deus. Não quer esperar o sábado? Não tem problema. Pode vir qualquer dia, estamos à sua disposição, né? Não perca tempo, aproveite essa oportunidade. O Cristo está sempre à nossa disposição. Aproveitemos a luminosidade do seu Sagrado Coração. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Aqui o assunto é Jesus.